A história da humanidade sempre foi pontuada por inúmeros conflitos, seja por terras, dinheiro ou seja lá o que for. Mas teve uma guerra que foi um acontecimento que mudou a história do mundo inteiro. Me acompanha que eu vou te contar como aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Eu sou o Diego Freitas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Imaginário Curioso. A Primeira Guerra Mundial foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo entre as grandes potências europeias. O conflito durou 4 anos, do dia 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918. A Grande Guerra, como era chamada antes da Segunda Guerra Mundial, até porque eles não sabiam que existiria a Segunda, foi um conflito em escala global. Começou na Europa e envolveu os territórios coloniais da África, da Ásia e os países da América. Nessa época, a Europa era dividida em 2 grandes grupos: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Ao todo, a guerra envolveu 17 países dos 5 continentes, como Alemanha, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália, China e Brasil. A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. Também, 13 milhões de civis perderam a vida. O crescimento do Império Alemão e sua transformação na maior potência industrial da Europa fizeram nascer uma desconfiança enorme da França, Inglaterra e Rússia contra a Alemanha. Mas esses 3 países já tinham uma certa rivalidade contra a Alemanha, pela questão de limite nas colônias, gerado pela Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 1885. Caso você queira saber um pouco mais sobre a Conferência de Berlim, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição. Depois desse vídeo, pode passar lá para você ver a matéria completa. A birra da França contra a Alemanha surgiu por causa da Guerra Franco-Prussiana. A França, derrotada, foi obrigada a entregar para a Alemanha as regiões da Alsácia e Lorena, que eram ricas em minério de ferro. A rivalidade entre a Rússia e a Alemanha foi causada pela pretensão alemã de construir uma ferrovia que ligava Berlim a Bagdá e passava por regiões ricas em petróleo, onde os russos pretendiam aumentar a sua influência. Já a Inglaterra, que era a maior potência mundial da época, tinha iniciado uma concorrência industrial com a Alemanha, devido à corrida armamentista. Os ingleses eram os mais avançados nas questões industriais, e às vésperas da guerra, os produtos alemães começaram a chegar nos mercados, que eram dominados pela Inglaterra. Seis anos antes do início da Primeira Guerra Mundial, em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia e Herzegovina, contrariando os interesses dos sérvios e dos russos. Querendo demonstrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com sua esposa, em 28 de junho de 1914. A Europa nessa época era um barril de pólvora, prontinho para explodir, faltando só uma faísca. E essa faísca veio das mãos de um estudante bósnio, chamado Gavrilo Princip. O rapaz, de apenas 19 anos, assassinou Francisco Ferdinando e a sua esposa, em Sarajevo, capital da província austro-húngaro. Isso gerou uma tensão tão grande que ficou conhecido como Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a crise, no dia 29 de julho, a Áustria, que era gigante, além de ser forte, declarou guerra à Sérvia, que não tinha tanto poder e era bem menor. No dia 30 de julho, os russos saíram em defesa da Sérvia,
e os alemães e austríacos começaram a mobilizar suas tropas. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia, e no dia 3, contra a França, que não tinha nada a ver com a história. No dia 4 de agosto, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Aí não teve jeito, era o início da Primeira Guerra Mundial. Logo no início da guerra, a Itália se recusou a lutar e em 1915 ela trocou de lado, mudando da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Logicamente que o conflito não ficou só entre esses países. No lado da Tríplice Entente entraram Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil. Já no lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes, como o Sultanato de Darfur. Um estado cliente é um estado que é econômica, política ou militarmente subordinado a outro estado mais poderoso nos assuntos internacionais. A maioria dos combates da Primeira Guerra Mundial aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutavam contra franceses e britânicos, e a Frente Oriental, em que os alemães lutavam contra sérvios e russos. Durante a guerra, também houveram batalhas no Oriente Médio e nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. De acordo com o estudioso Luiz Alencar Araripe, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases: a Guerra de Movimento e a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Movimento aconteceu de agosto a novembro de 1914 e se destacou pelo Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Mas não deu muito certo, porque em pouco tempo a França conseguiu impedir a Alemanha de conquistar a Cidade Luz. A partir daí, iniciou-se a segunda fase, a Guerra das Trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos que eram construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si, e muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era bem pequena. Quando a guerra começou em 1914, o tempo de movimento das tropas foi muito curto, e como os dois lados eram belicamente muito fortes, os soldados passaram a cavar trincheiras para se abrigar e proteger, porque avançar em terreno aberto era assinar uma sentença de morte. As trincheiras eram cavadas com mais ou menos 2,30 metros de profundidade, e dentro delas tinha um degrau que eles chamavam de fire step, e era onde os soldados subiam para atirar no inimigo. No ponto mais alto eram colocados sacos de areia e arame farpado, que protegiam os soldados das balas e estilhaços das bombas. Mas apesar de dar um pouco mais de segurança para os soldados, as trincheiras acabavam se tornando uma inimiga fatal, porque os soldados que morriam não eram tirados dali, e acabavam atraindo ratos e outras pragas que acabavam adoecendo muitos soldados. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez as armas químicas. Os alemães inicialmente utilizavam gás clorídrico, que com o tempo também passou a ser utilizado pelos franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. A respeito dos horrores da Guerra de Trincheiras travada na frente ocidental, vale ressaltar um relato feito pelo historiador Erich Hobsbawm. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos de trincheiras barricadas com sacos de areia, sobre as quais viviam com ratos e piolhos. De vez em quando,
Seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo da terra, até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvore calcinados, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam como eles sabiam que aconteceria. Na frente ocidental, destacaram-se batalhas como de Verdun e Somme. Nas trincheiras, essas batalhas causaram a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo enormes conquistas territoriais. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra, quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de 100 de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma enorme crise econômica, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o sistema socialista no país. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado da desistência das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar dentro do país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício, que é um acordo para parar de lutar e para colocar fim à guerra que durava 4 longos anos. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado a sua derrota, em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinaram um tratado que impunham termos bem rígidos à Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa, e foi obrigada a pagar uma multa um tanto salgada, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes em sua história. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu, por causa do fim dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano, e diversos novos países surgiram, como Polônia, Finlândia e Iugoslávia. Mas a derrota da Alemanha e a culpa que ela levou deu abertura para um sentimento de nacionalismo extremo, que se aflorou pouco mais de 20 anos depois, na ainda mais cruel Segunda Guerra Mundial. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal, clicando aqui embaixo no botão vermelho, para receber novos vídeos toda semana. Eu vou deixar aqui uma playlist para você que gosta de curiosidades em lista, e aqui eu vou deixar o último vídeo do canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau!